amados e amadas, orar, buscar a graça de Deus, buscar a direção de Deus, né? Para depois, então, a gente pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho da graça, o Evangelho da paz, o Evangelho que nos sustenta, que nos fortalece, o Evangelho que nos orienta e o Evangelho, meus irmãos e irmãs, que nos desnuda, porque o Evangelho mostra como nós somos pecadores. É isso que o Evangelho faz. Se você está ouvindo o Evangelho, está ficando feliz, alegre, contente, porque, olha, a palavra, que maravilha, alguma coisa está de errado. Porque o Evangelho tem que abrir a gente, rasgar a gente, expor todas as nossas fraquezas e, a partir daí, nós buscarmos no nosso Senhor Jesus Cristo a correção para estas coisas. Através da confissão, através, óbvio, do arrependimento e do perdão, do abandono do pecado. Então eu quero convidar a todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo nesta tarde, porque o que nós vamos daqui a pouquinho pregar é extremamente esclarecedor. Você vai ser esclarecido e, olha, você vai poder ajudar pessoas que estão no engano, na mentira, você vai poder ir lá e ajudá-los. Fundamentado na Bíblia, você vai poder proclamar a verdade para estas pessoas. Mas antes da gente começar a pregar a palavra, nós temos que buscar a graça, a direção, buscar a ajuda do nosso Senhor e Deus. E como, a maneira que Ele vai nos ajudar, não somos nós que indicamos. Você já deve ter ouvido, e eu aproveito essa oportunidade para mostrar algumas coisas para você. Você já deve ter ouvido pessoas orando, dizendo assim: Senhor, faz isso, faz aquilo, manda os seus anjos, coloca os seus anjos ao meu redor, à minha volta. Como se Deus não soubesse como que Ele tem que fazer para nos ajudar. Como se a gente precisasse orientar a Deus. Você já ouviu esse tipo de oração? Quem sabe até você já fez, acampa os teus anjos ao meu redor com suas espadas de fogo desembainhadas. Isso aí você leu na Bíblia, Irmão, não fique chateado, irmão, porque eu também já fiz isso. Eu também já quis ensinar há muito tempo atrás, ensinar a Deus como é que Ele vai nos ajudar. Mas o Senhor é bom e Ele vai nos orientando, E hoje eu posso te orientar. Muita coisa que eu não fui orientado, hoje eu posso te orientar. Vamos orar então. Sem ensinar Deus a maneira que Ele deve fazer para nos ajudar. Vamos orar. Querido Deus, poderoso e santo Pai, nós te bendizemos, agradecemos o Senhor por toda a sua compaixão, por toda a sua misericórdia. Agradecemos o Senhor por todo o seu amor. Agradecemos o Senhor porque o Senhor tem nos sustentado. Eu posso falar de mim, Senhor, e creio que cada pessoa que está orando fala de si próprio, Eu só estou aqui porque o Senhor assim
tem permitido. O Senhor permite que eu esteja aqui nesta tarde. O Senhor sabe quantas vezes eu não tenho vontade, não tenho ânimo para vir frente a este microfone, para pregar a Tua palavra, porque às vezes a vida é tão pesada que nós nos sentimos sobrecarregados e não temos ânimo nenhum para pregar. Mas é nesses momentos que o Senhor me faz lembrar. Nós não pregamos a Tua palavra por ânimo. Nós pregamos a Tua palavra por amor. Nem pregamos a Sua palavra por necessidade. Fazemos por amor. Amor ao Senhor e amor àquelas pessoas que ouvem, que veem, mesmo amor àquelas que criticam, mas principalmente amor àquelas que vão todos os dias aprendendo um pouco mais, crescendo um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor, e juntos nós crescemos, juntos nós Te amamos, juntos nós nos fortalecemos, e depois que começamos a pregar, Senhor, toda tristeza passa, toda falta de ânimo vai embora. E graças eu Te dou, Senhor, porque estar aqui é a minha maior riqueza. Graças eu Te dou. Peço que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos vendo, aqueles que nos virão, ainda vão ver. Que o Senhor abra o entendimento de cada um deles também. Esta é a minha oração, com ações de graça, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar o óculos para ler, né? Esse óculos aqui eu uso para ler. Sem ele eu não consigo ler. Eu quero, nesta tarde, convidar você, irmão, irmã, se você puder, né? Claro. Abra a sua Bíblia. É que às vezes vem alguns pensamentos, amados, na nossa mente, né? Abre sua Bíblia aí na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15. É a passagem que eu escolhi para falar a respeito deste assunto aqui nesta tarde. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Se você está com a Bíblia aí, pode, abra, leia comigo. Se você não pode ler, o meu convite é ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, eu vou ler, você vai ouvir. Você vai ler, vai ouvir também aquilo que você está lendo. E a palavra de Deus vai se fortalecer, se solidificar em você. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha só o que está escrito aqui.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos amados, minhas irmãs queridas, às vezes eu vou em algumas casas, né? E eu acho que eu chutei alguma coisa aqui e eu apaguei a luz, né? Mas eu vou deixar assim mesmo, não vou ficar lutando com isso daí agora. Ou apaguei ou queimou a luz, sei lá, né? Vou tentar aqui, mas acho que eu chutei aqui alguma coisa e apaguei, né? Vou dar um chutinho aqui, vai que acende de novo, né? Olha lá, é isso mesmo, eu chutei aqui alguma coisa e apagou. Mas vou deixar assim, não está muito bom, principalmente, vou ter que arrumar porque o vídeo que vai para o YouTube, ele precisa de luz, né? E eu não sei se você sabe, mas tudo aqui é feito, oh meu Deus, de maneira improvisada. Irmãos, vou ter que dar um chutinho aqui, e aí não aguentou muito, não. Depois a gente mexe nisso. Mas vou ter que... Tudo aqui, amados, é feito de uma maneira extremamente improvisada, né? Um vídeo precisa de luz, e a luz que eu estou usando aqui é uma luz comum, de um abajur, extremamente improvisado, né? Não seria o ideal não é isso, mas é o que nós temos para fazer. O que é mais importante aqui é a palavra de Deus. E eu estava dizendo que muitas vezes eu vou em algumas casas, eu vou em muitas casas, né? Muitas pessoas me convidam, pastor, vem aqui, nós vamos fazer uma reunião, convidei aqui os vizinhos, o senhor vem aqui orar com a gente, pregar a palavra. Eu vou, claro que vou. Não tem nenhum segredo para mim, óbvio. Pastor, mas aqui nós somos em 15 pessoas, 5, não tem problema, eu não. Para mim tanto faz pregar para muita gente, ou pregar para 2, 3 pessoas. Eu não prego para me exibir, né? Eu prego para levar a palavra para mais e mais pessoas. E às vezes a gente chega na casa das pessoas e o que a gente vê? A gente vê coisas que a gente fala comigo, meu Deus, né? Como é que um cristão tem isso na sua casa? A gente vê coisas absurdas. Eu vou falar assim, se de repente na sua casa que eu vi isso, eu procuro sempre orientar, né? Quando eu vejo coisas muito absurdas assim, eu falo. E às vezes a pessoa nem me convida mais para voltar, porque o sujeito vem aqui, vai ficar pondo defeito. Não é que eu estou pondo defeito, eu estou orientando você, né? Então às vezes a gente vai numa casa e a gente vê lá aquelas imagenzinhas de Buda, né? E já fui em casas em que tinha até umas moedinhas lá, do lado da imagem do Buda. E elefante virado de bumbum para a porta, porque diz que traz dinheiro. Enfim, aquelas imagens de santos na parede, imagens de Jesus.
E eu sempre pergunto assim, procuro não ofender, não magoar as pessoas, mas quando você pergunta, você já está criando um clima, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. É errado a pessoa ter na sua casa imagens, tipo essas fotos de Jesus Cristo, por exemplo. É errado. É óbvio que não é uma foto de Jesus, porque ninguém te fotografou o Nosso Senhor, né? Mas será que é errado a pessoa ter uma imagem, mesmo que seja um desenho, né, que represente Jesus Cristo? Será que está certo? Será que está errado? O que o Evangelho fala sobre isso? O que Deus fala sobre este assunto, né, de ter ou não imagens dentro de casa? Né, tem pessoas que têm aqueles bibelôs, não sei nem se esse é o nome ainda, bibelô, né, de anjinho, disso, daquilo outro. Qual a posição bíblica disso daí? O que Deus fala a respeito disso? Vamos botar o óculos de novo, né, meus irmãos? Porque sem óculos eu não consigo mais ler nada. Quando Deus deu a sua lei para a humanidade, Ele começou tudo com uma declaração. Ele começou a dizer quem Ele era. E ele disse o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele se auto-anunciou, se autoproclamou e se autodefiniu. Isso você lê lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. E ele deixa claro nesta sua afirmativa de que não era para o seu povo, Israel, os judeus, não era para esse povo ter outro Deus a não ser Ele. Só o Senhor é o Deus de Israel, é isso que ele diz. Mas e os outros povos? Ou os outros povos aderem, estou falando de 6.000 anos atrás, tá? Ou os outros povos vão aceitar o Senhor como Deus, ou estarão condenados. Mas o povo de Deus, a quem Deus se dirigiu pessoalmente, foi para os hebreus, né, para os judeus. Logo em seguida, o Senhor Deus proibiu os hebreus de que eles fizessem qualquer imagem. E quando diz fazer imagem, não está dizendo do artista que pinta um quadro, uma paisagem, o escultor que faz lá um busto. Não faz lá o escultor que faz um gavião, um cavalo. Não é isso. É fazer, Deus proibiu que fosse feito qualquer tipo de imagem para que para que não adorassem essas imagens. Ter a imagem como ornamento, tudo bem, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Eu, por exemplo, sempre digo, eu gosto muito de cavalo, né? Eu tenho aqui algumas coisinhas de cavalo. Aqui atrás, o meu genro tirou uma foto de um cavalo que tem os olhos azuis. Isso é lindo, né? É raro. E ele me deu essa foto. Então isso não tem problema nenhum, você ter isso como ornamento. O que Deus proíbe é você ter imagem e adorar essa imagem.
você ter imagem e essa imagem te lembrar de Deus. Você relacionar aquela imagem com o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, mas real, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Nenhuma imagem pode ou deveria ter a capacidade de lembrar alguém sobre Deus, porque Deus é infinitamente superior a qualquer tipo de imagem. E aí, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus diz o seguinte: para você não ter imagem, adorar imagem de coisas que existam nos céus, na terra, embaixo da terra, nas águas ou em qualquer outro lugar. Essas imagens não poderiam ser adoradas, as pessoas não podem se curvar perante elas. E essa coisa de adoração é tão fascinante no ser humano que o povo judeu desobedeceu, foi o povo que mais desobedeceu a Deus. Foi o povo que mais desobedeceu esse mandamento, de não ter imagem e nem adorar essas imagens. Repetidamente, o povo judeu passou a fazer ídolos, a representar seus deuses e adorar. Começou com a criação de um bezerro de ouro, onde todo mundo deu todo o ouro que tinha na época, para que se construísse um bezerro. E fizeram isto no exato momento em que Deus estava dando a Moisés os mandamentos de como o povo deveria agir. Então, esta adoração a este bezerro de ouro não só afastou os israelitas do Deus vivo e verdadeiro, mas também abriu a possibilidade dos israelitas praticarem outros tipos de pecados, inclusive a prostituição no templo, orgias e até mesmo o sacrifício de crianças. Muito bem. É claro, amados irmãos, eu quero deixar isso claro, isso bem evidente, que você ter um retrato, não é um retrato, né? Uma figura, não significa que você está praticando a idolatria. Você ter uma cruz, eu não tenho, eu não teria, mas isso não quer dizer que você é um idólatra, que aquilo seja objeto de adoração. Porque entre você ter e adorar, né, você pode ter aquilo simplesmente. Eu, por exemplo, tenho aqui das viagens menorrás, entendeu? A gente acaba ganhando essas coisas. Eu, até por respeito às pessoas que me deram, eu não me desfiz. Eu tenho várias menorrás aqui, né? Mas eu não adoro. Para mim não é objeto de culto. Agora, quando você tem uma imagem, o problema começa a existir quando você olha para aquela imagem e você começa a orar naquela imagem, ou para aquela imagem. Você começa, antes de sair de casa, passar a mão naquela imagem e se benzer, passar a mão e colocar na parte sua que está enferma. Você começa a fazer orações e oferece aquela imagem.
uma imagem nunca será uma imagem completa de Deus, até porque Deus não tem forma. Deus é espírito, e espírito não tem forma. A forma que nós temos de Deus é a forma de Jesus enquanto humano aqui na Terra. Mas como é que você pode afirmar que esta imagem corriqueira de Jesus, criada na Idade Média, né, daquele homem de nariz afunilado, aquela pele alva, aquele cabelo castanho, aquela barba muito bem cuidada, né? Como é que você pode afirmar que aquele homem é Jesus? Fundamentado em quê? Baseado em quê que você pode afirmar que aquele homem daquela imagem é Jesus? Se não existe mais nenhum apóstolo vivo, não existia celular, hoje a gente fotografa tudo, né? Filma tudo. Mas naquela época não existia isso. E estas imagens de Jesus, elas são completamente antibíblicas. Porque a Bíblia diz que Jesus era um sujeito sem formosura nenhuma. E normalmente essas imagens de homens que representam Jesus são homens assim, com um rosto bonito. Agora, se Jesus não tinha formosura nenhuma, como afirma Isaías, né? Essas imagens não podem ser de Jesus, elas são a concepção de um artista, da maneira que ele imaginou como seria Jesus. Na verdade, ninguém sabe como Jesus se parecia. Jesus era parecido comigo? Jesus era parecido com você? Com quem parecia Jesus? Nós sabemos que Jesus era judeu. Então, nós sabemos de algumas características, não do judeu de hoje, mas do judeu de 2000 anos atrás, né? O judeu que vivia pelo deserto, debaixo de um sol escaldante, à noite de um frio abaixo de zero. Jesus era um judeu que andava a pé. A única menção de Jesus não andando a pé é a entrada dele na cidade de Jerusalém montado num burrico. Do resto andava a pé, caminhava muito. Como era Jesus? Ninguém sabe. Nós não temos detalhes da aparência física de Jesus. E se isso fosse da vontade de Jesus, que nós tivéssemos detalhes da aparência dele, Mateus, Pedro, João, certamente teriam dado, através dos evangelhos, uma descrição precisa. Assim como também os próprios irmãos de Jesus teriam dito: olha, o meu irmão Jesus era assim, era assado. E quando eu falo dos irmãos de Jesus, estou falando dos irmãos por parte de Maria, que tinham José como pai, Tiago, Judas, não Iscariotes, né? Mas estes escritores nunca deram um pequeno detalhe sequer dos atributos físicos de Jesus. Então, tudo que se criou de imagem de Jesus ficou por conta da imaginação, da criação realmente do artista, meu irmão, minha irmã. Então o que eu estou dizendo para você, que isto que você tem na sua casa, né? Normalmente as casas das pessoas
mais velhas, as pessoas ligadas ao catolicismo romano. As pessoas têm lá uma foto, por exemplo, não é foto o nome disso, isso tem um outro nome, sabe? Mas você sabe do que eu estou dizendo, eu não consigo lembrar aqui, mas você sabe muito bem o que eu estou dizendo. A Santa Ceia, aliás, a Santa Ceia nunca aconteceu daquela maneira, né? Que foi retratada pelos grandes artistas da Renascença, né? Não foi daquela maneira. Não estava todo mundo sentado de frente para o artista para ele ficar pintando. Primeiro que não se sentava, né? A cadeira não era um objeto das casas judaicas. Se sentavam em almofadas. A mesa não era aquela mesa medieval que os quadros da Santa Ceia mostram, né? Mas tudo isso ficou por conta da imaginação do artista. E nós, cristãos, você pode falar, mas eu não sou evangélico, mas você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e que você precisa dele para ser salvo? Então você é um cristão. Nós certamente não precisamos de imagem nenhuma para mostrar a natureza do nosso Senhor e do nosso Salvador. Nós só precisamos olhar para tudo isso, tudo que existe. Nós vamos nos lembrar do Deus Criador. E quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, você que está me ouvindo, não sei se você tem essa condição, espero que sim, senão você anota aí, depois você dá uma olhada. Salmo 19, livro dos Salmos. Salmo 19, versos 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro e uma noite revela conhecimento a outra noite. Isso aqui é a imagem de Deus. Isso aqui é a graça, é o poder, é a força do nosso Deus que a tudo criou, a tudo comanda. E Deus não comanda com a sua mão. A gente fala, né, as mãos de Deus. A gente fala as narinas de Deus. A própria palavra fala os ouvidos de Deus. Mas Deus não tem mão, Deus não tem narinas, Deus não tem olhos, Deus não tem dedos, Deus é Espírito. A gente usa esse tipo de coisa porque isso é comum para nós. Então a gente vai identificando Deus, já que nós somos a imagem e semelhança, a gente quer identificar essa imagem e semelhança na carne. Mas nós somos imagem e semelhança no caráter de Deus, não na carne. Deus não tem carne. Deus não tem dentes. Deus não tem olhos. Não tem. Ele é espírito. Não precisa disso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que é o firmamento? É o céu. Quando a gente olha para o céu. Eu estava outro dia falando aqui que a gente mora na cidade, né? E mesmo quem mora em chácaras, sítios aqui ao redor das cidades, não conseguem ver o céu estrelado, como a gente vê no deserto, por exemplo. Mas o firmamento é exatamente isso, esse céu, como diz aquela canção, né, salpicado de estrelas. Isso tudo proclama a glória de Deus. Eu não preciso de um crucifixo no peito, nem de uma imagem na parede.
Além disso, meu irmão, minha irmã, a nossa vida é graça de Deus. Por que eu estou vivo até hoje? Pela graça. Por que tantas pessoas que eu conheci, tantas pessoas que eu amei, já partiram? E eu continuo aqui. Porque eu sou melhor? Porque eu tenho algum mérito, algum merecimento? Não, é graça. É graça. A Bíblia está repleta, não de descrição física de Deus, mas da grandeza de Deus, que levam muitas vezes a imaginação dos artistas a criarem um Deus próprio. E isso acaba emocionando muitas almas. A Bíblia diz, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 5, que Jesus é a luz do mundo. Depois João capítulo 6, versículos 32 e 33, diz que ele é o pão da vida. A água viva que sacia a sede das nossas almas. João capítulo 14, versículo 4. Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai. Hebreus capítulo 2, versículo 17. É o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. João 10, do 11 ao 14. O imaculado Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. O caminho, a verdade, a vida. João 14, 6. E é a imagem do Deus invisível, que nós lemos na abertura, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Não precisamos de imagem. Aliás, não devemos ter imagem para não cair no pecado da idolatria. Quanta gente anda na carteira com a imagem da santa não sei o que, do santo não sei o que lá. Quanta gente guarda de um ano para o outro na carteira gominhos, bagos de romã, trevo não sei das quantas. Nós não precisamos de nada disso. Porque o Deus que nós servimos é muito, infinitamente maior do que um baguinho de romã que ele criou. O Deus que nós servimos é infinitamente maior do que um trevo de 3 ou 4 folhas que ele criou. Do que santo. Do que qualquer santo. Porque todos os santos, se é que são santos, foram servos de Deus também. Assim como eu sou, assim como você é. Não precisamos andar com uma foto, alguém que nos lembre. Nós não temos que lembrar do santo, nós temos que lembrar do Deus dos santos, que é o meu Deus, que é o seu Deus. Então, para concluir, Jesus, o nosso Senhor e Deus e Salvador, é muito mais bonito, é muito mais lindo, maravilhoso, espetacular do que qualquer pedaço de papel pendurado numa parede.
Amado Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, te glorificar, Senhor, louvar o Senhor, a sua beleza, a sua santidade, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecer porque chegamos até aqui, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Não sei até onde ainda nós vamos. Não sei nem se vamos para algum lugar. Eu digo com relação a esta vida aqui. Não sei para onde ainda o Senhor vai nos levar e não sabemos se o Senhor ainda vai nos levar para algum lugar aqui neste mundo. Creio que a frase mais bem colocada é essa, melhor colocada é essa. Mas nós te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos. Exaltamos o Senhor na beleza da tua santidade, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta tarde. Muitas outras pessoas depois vão ver este vídeo, vão ver aqui no Facebook, vão ver no YouTube e vão poder crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Quantas pessoas, Senhor, quem sabe, vão abandonar a idolatria e vão se entregar a te adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Continua falando conosco. Dá-nos um final de segunda-feira de paz, debaixo da tua graça. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.